Um dos maiores princípios que a Bíblia nos ensina é o princípio da unidade. Estava estudando o devocional do livro de Êxodo, agora por esses dias, e teve algumas lições ali que saltaram aos meus olhos acerca deste princípio. E hoje nesse vídeo você irá aprender um pouco mais sobre isso, então fique até no final do vídeo que você vai aprender um pouco mais. Lembrando que é muito importante, quero te pedir isso já agora no começo do vídeo. Por favor, clique aqui em curtir, em gostei, compartilhe este vídeo para mais pessoas e, por favor, se inscreva no canal. Normalmente eu tenho percebido que 50% ou mais de pessoas que visualizam cada estudo e cada conteúdo ainda não são inscritos no canal, que às vezes nem perceberam isso, Então eu quero pedir para você, se inscreve aqui no canal e me ajude a compartilhar para que mais pessoas se inscrevam também. Vamos lá? Eu quero trazer neste vídeo duas lições, ou melhor, uma lição que nós podemos extrair de dois capítulos que Êxodo deixou escrito aqui para nós. Êxodo capítulo 17 e Êxodo capítulo 18. Para que seja um pouco mais resumido, eu não vou parar para fazer toda a leitura ali, detalhada ali de Êxodo, mas eu gostaria de citar pelo menos esses versículos iniciais. Se você puder me acompanhar, se você tiver acesso à Bíblia aí, para facilitar para você, é uma maneira de você ter uma absorção maior. Tá bom? Mas caso você não tiver com acesso à Bíblia neste momento, porque está trabalhando, está na academia, está caminhando, está, fazendo tantas outras coisas agora, Então, só preste atenção que eu vou ler resumidamente aqui para vocês. Eu vou ler Êxodo 17, do verso 10 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, então quando Moisés levantava as mãos, a Bíblia fala que Israel prevalecia, Israel vencia a batalha. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Olha que poderosa lição temos aqui. A lição que realmente eu quero destacar é realmente o princípio da unidade. Mas eu preciso pontuar essa também, porque é muito claro nessa leitura sobre a importância de termos essa cobertura espiritual. Então Moisés, ele é aquele que representa para o povo Deus e para Deus o povo. Então Moisés é esse sacerdote, Moisés é esse representante. E acredite, irmãos, isso não é diferente hoje. Nós temos hoje homens que Deus levanta para ser ali o sacerdote, o líder espiritual. Eu sei que infelizmente hoje, no meio do mundo em que vivemos, se tornou algo hoje que poucos valorizam isso. Porque eu costumo dizer que o maligno, ele é astuto, ele é perspicaz. Então ele sabe o que é que ele precisa destruir para que o povo pereça. Existem muitos assuntos, muitos princípios, muitas verdades bíblicas que o inimigo já criou bloqueios em você, talvez você nem perceba. Mas tem muitos assuntos que nós às vezes vamos tratar. Vou dar um exemplo. Um dia eu vi um vídeo que eu acho que foi alguns irmãos de Curitiba que fez esse vídeo. Por causa eu vi ali o ponto de ônibus, os táxis, lembra muito ali a cidade de Curitiba, Eu sou do Paraná, mas eu sou mais aqui do interior, do oeste do Paraná aqui. Mas eu vi esse vídeo e eles perguntavam, era uma pesquisa de rua, e eles perguntavam, o que é que você acha das igrejas evangélicas? O que é que você acha, dos pastores? O que é que você acha? Irmãos do céu! De cada 10 pesquisas, de cada 10 pessoas que perguntavam, 9,5 era ruim, era negativo. Por quê? Porque infelizmente existem realmente líderes, não vou nem falar pastores, mas eu digo assim, mercenários, que eles desconstruíram a imagem que um sacerdote deveria ter, a imagem boa no sentido de integridade, de testemunho, de seriedade. Infelizmente isso é uma realidade. Só que o inimigo, ele é astuto, ele pega essa situação lá que você teve separada e ele tenta generalizar em tudo. Então, o que é que você acha de uma igreja? O que é que você acha de um pastor? E as pessoas falam, a igreja faz lavagem cerebral. O pastor é tudo ladrão. Não, deve ter tido sim um pastor ladrão, deve ter tido sim uma igreja que fez essa lavagem cerebral que você fala, mas não vem me falar que todos são isso. Teve um padre, todos os padres são pedófilos. Não, não é verdade. Tem muitos homens de Deus sérios que são muitas vezes ali julgados por causa de homens que não são íntegros, que representaram mal o nome de Cristo.
Então, já vou começar falando dessa lição. Não era o alvo do nosso conteúdo de hoje, mas eu preciso pontuar isso. Ter uma cobertura espiritual é uma segurança para nós. Eu digo isso porque sim, eu sou pastor, mas antes de ser pastor, eu sou ovelha. Eu tenho um pastor que me ajuda, que me orienta, que me aconselha, que eu posso falar que é uma cobertura espiritual em minha vida. E se você não leva isso a sério, aí o problema é seu, não é meu. Você tem todo o direito de ter o seu pensamento, de ter aí aquilo que você acha, como você também tem o direito de estar errado, né? Como diz o meu querido irmão Jefferson, ele sempre fala essa frase, né? Todos têm o direito de estar errado. Mas eu digo isso porque é uma experiência pessoal minha nisso, ok? Nós temos bases bíblicas para este assunto, mas eu vou compartilhar uma experiência pessoal de que como eu me sinto seguro por ter ali pessoas mais experientes, pessoas de Deus para me orientar. Porque existem coisas que eu ainda não passei na vida, que talvez ali a minha cobertura espiritual, que com certeza já passou, vai poder me orientar como conselheiro, como mentor, como um pai que corrige um filho, sabe? É muito importante. Tem algo que os meus irmãos de farda dizem, que eles falam que sozinho um homem é presa fácil. Acredite, você sozinho se torna uma presa fácil. Grave isso no seu coração. Você não foi chamado para andar sozinho. Ah, pastor, mas a igreja me magoou. Ah, o pastor me ofendeu. Ah, eu me frustrei. Então, resolva essa frustração. Perdoe e libere essa mágoa. E volte a fazer o que Deus chamou. Volte a andar juntamente com o corpo de Cristo. E aí entra o princípio principal do nosso conteúdo de hoje. Este é o princípio de destaque de hoje, o princípio de unidade. Porque preste atenção, a Bíblia vai falar que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, né, Josué com os israelitas estavam vencendo aquela peleja contra os amalequitas. Só que quando o braço de Moisés se cansava pelo peso, o braço dele se abaixava, quem perecia era o povo de Deus. E os amalequitas, né, opa, corta, erro de gravação, eu vou deixar, né, para ficar legal, mas os amalequitas começavam a vencer a batalha. Por que eu estou dizendo isso? Porque se não fosse as mãos de Moisés ali erguida, o povo prevaleceria. O povo iria perder, iria parecer. Mas, se não fosse também, por um lado, Arão e Ur segurando os braços de Moisés, Moisés não iria suportar o peso daquela grande responsabilidade. Grave isso. A responsabilidade, né, o chamado que Deus nos dá, é algo de muita responsabilidade. O propósito que Deus te deu é algo de muita responsabilidade. E sozinho você não dará conta de cumprir o que Deus te chamou. Por isso precisamos de pessoas à nossa volta. Precisamos de ajuda de pessoas. Sozinho não tem como. Não tem como ser igreja sozinho. Não existe uma igreja de um homem só. Não tem como você com esse pensamento, eu sou igreja em casa. Não é, irmão. Você não é igreja em casa. Ok? Você é um membro do corpo de Cristo aonde você estiver. Isso é verdade. Eu não posso falar que isso não é verdade. É verdade. Mesmo que você parou de congregar, você não deixou de ser filho. Você não deixou de ser membro do corpo de Cristo. É uma verdade. Mas se você separa um membro de um corpo, logo o membro vai morrer. Porque não há mais circulação de vida, não há mais sangue sendo circulado ali pelas veias daquele membro. Faz sentido para você? Você percebe que dá para nós parafrasearmos com a vida? Com um membro de um corpo literal? Então, se por exemplo, acontece um acidente e eu perco a minha mão foi arrancada do meu braço. Se eu estancar logo a hemorragia, eu não vou morrer, o meu corpo vai permanecer vivo mesmo sem uma mão. Quantas pessoas nós conhecemos que tem ali, que falta um membro do corpo, por exemplo? Estão vivas e vivem a vida, se ressignificaram a vida, mudaram, aprenderam a lidar com aquela situação, aquela limitação e hoje vivem. Só que aquele membro do corpo que foi arrancado, onde que ele está agora? Você percebe? Morreu, foi enterrado, foi descartado. Por quê? Porque quando um membro se afasta do corpo, logo a vida que está no sangue, né, na unidade do corpo, para de pulsar dentro dele e ele morre. Então não vem com essa conversa pro meu lado, irmãos. Se você pensa assim, sinto lhe informar que este é um pensamento que não é bíblico. E se você está convencido, mas a minha forma de ser igreja é diferente. É realmente diferente. É uma forma não bíblica. Sendo assim, não há como você cumprir o propósito de Deus dessa maneira. O meu conselho para você, volte logo a congregar. Deixa todo esse orgulho de lado. Sabia que isso é orgulho? De não perdoar, de não concordar. Eu não gosto assim. Para de ser menino, para de ser criança, para de ser imaturo. Criança que faz isso, eu não gosto, então eu não faço. Você não é mais criança não, ou não deveria ser, né? Vai fazer o que Deus mandou você fazer. Me perguntaram recentemente, mas... E quando o seu líder não é um bom líder, né? Quando nele dá falhas, aí eu já te pergunto, irmão, me fala uma pessoa que não tem uma falha, ok? Pastor, eu acho que o Senhor não tem. É porque você não me conhece.
Se você me conhecer um pouquinho mais, você vai perceber que eu tenho falha, não é uma só não, são várias. Ok? Então talvez para alguns eu seja bom, para outros eu seja julgado como alguém que não seja bom. Tá bom, você tem o seu direito de achar o que você quiser. Mas a grande questão é que se você pegar o exemplo de Saul e de Davi, você vai perceber que Davi tinha como rei, né, como líder, um péssimo líder, Saul. Saul queria matá-lo. Você está entendendo o nível? Davi tinha que tocar a harpa para que os demônios que possuía Saul se acalmassem. Olha o nível do líder do irmão Davi. Mas sabe o que ele fez? Ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas sabe o que ele fez? Ele não fez isso. Porque ele entende que quem coloca um líder é Deus. Então eu vou falar uma coisa para você. É muito importante nós termos bons líderes e sermos esses bons líderes. Mas acredite, nós aprendemos tanto com os bons quanto com os ruins. E vou falar algo a mais aqui. Eu acho que com os líderes ruins a gente aprende ainda mais. Sabia? Porque eu acho que são os que mais testam a nossa vida. Acredite, eu acho que foi mais nos erros do meu pastor comigo que eu aprendi do que nos acertos. Porque isso fez com que eu aplicasse aquilo que eu tinha aprendido na teoria, entendeu? A honra, o respeito, a lealdade. Então, para de transferir culpa para os outros. Essa é uma síndrome de Adão. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Não, assuma teus erros. Assuma seus problemas. Assuma ali o controle daquilo que você pode controlar. Ok? Então, o meu conselho para você é impossível cumprir o propósito se nós não estivermos juntos com outras pessoas. Sozinho não consegue, tá bom? Ó, a Bíblia vai falar, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, que vós sois o corpo de Cristo e cada um particularmente é um membro deste corpo. Então, juntos somos o corpo, separados somos um membro. Um membro sozinho não faz acontecer. Um membro sozinho não cumpre o propósito. Por isso que nós, quando estamos juntos, porque esse é o nosso chamado. O nosso chamado é representar Cristo. E só há uma forma de representar Cristo nessa terra, sendo o corpo de Cristo e tendo Cristo como cabeça. Faz sentido para você? É muito importante, irmãos. Se esses assuntos que eu tenho trazido aqui no canal têm te edificado, eu quero muito te pedir que você deixe um comentário aqui. Comente alguma dessas verdades que para você é uma verdade. Talvez argumentos melhores do que os que eu mesmo dei aqui agora. Comente aqui nos comentários, por favor, escreva alguma coisa. Esse feedback é muito importante. Você entende que se uma pessoa talvez ler um comentário, talvez o seu comentário pode mudar a vida dessa pessoa? Então faça isso. Vai agora nos comentários, escreve alguma coisa. O quanto você aprendeu na experiência pessoal, o quanto você aprendeu lendo a Bíblia, o quanto você entende a importância da unidade, o quanto que realmente sozinhos nós não conseguimos. Né? Tem aquela frase muito conhecida, né? Que sozinho você pode ir realmente mais rápido, mas para que você vá mais longe, você precisa ter pessoas ao seu lado. Sozinho você não vai longe. Então grave isso no seu coração. Diz a Bíblia, né? É melhor serem dois do que ser um. Porque se caso um caia, o outro ajuda a levantar. Acredite, irmãos, sozinho você não nasceu para ficar sozinho. Pastor, mas por que eu estou sozinho? Talvez tenha alguns problemas e coisas que você tem que ajustar aí na sua vida. Mas você não nasceu para ficar sozinho. Grave isso no seu coração, por favor. Esta é uma lição, né, sobre unidade que extraímos do capítulo 17 de Êxodo. Só que se você for para o capítulo 18, tem uma lição poderosíssima aqui também. Olha que poderoso. Eu vou resumir para você, tá bom? Jétro, sogro de Moisés, ele no outro dia, a Bíblia fala que ele percebe Moisés sentado ali, né, e recebendo muitos daqueles, né, do povo israelita para conversar, para dar ali direcionamentos, lições. Só que imagine, irmãos, a Bíblia vai falar que são milhões de pessoas. São assim, milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, né? Imagina Moisés atendendo um por um. Você acha que levaria quantas vidas para que Moisés pudesse atender a todos? E claro, irmãos, nós não temos só um problema na vida, nós temos muitos problemas na vida. Então, analisando dessa maneira, realmente é algo quase que assim, não é funcional. E Jétro fala para Moisés, Moisés, o que você faz não é bom. Porque provavelmente você vai padecer e o povo também vai. O que ele quis dizer? Ó, você não vai dar conta de atender a todos e nem todos vão dar conta de ter o problema aí resolvido por você. Então assim, não vai dar certo essa ideia. Então Jétro dá uma ideia para Moisés. Fala, ó, vou te dar um conselho, tá? Escute o meu conselho. Levante no meio do povo homens, né? Homens ali com integridade, homens ali que são tementes ao Senhor, homens que não são avarentos, né? Homens ali que podem ser ali referências no meio do povo, né? Líderes. Ele fala isso, levante líderes no meio do povo. E ele fala, e coloque estes homens como maiorais. Maiorais está ligado àquele que governa, aquele que lidera. Coloque homens, né, maiorais de 1000,
maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, a orientação de Jetro para Moisés é, levante uma equipe. Não faça sozinho isso. Você quer liderar sozinho? Você não vai conseguir. Levante uma equipe com você. Levante aqueles que cuidarão de 1000, levante aqueles que cuidarão de 100, levante aqueles que cuidarão de 50 e levante aqueles que cuidarão de 10. Para que você possa, então, fracionar, né? Dividir todo esse fardo pesado que você está carregando, para que mais pessoas possam também te ajudar e também para que mais pessoas sejam alcançadas com ajuda, porque você sozinho não vai dar conta. E aqueles problemas que forem muito, mas muito graves, então traga a você para que você ajude. E foi o que Moisés fez. E isso foi bênção, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que são centralizadoras, que são perfeccionistas. É o seu caso esse? Você é uma pessoa centralizadora, perfeccionista? Você quer fazer tudo? Porque você sabe que você sabe fazer bem feito. E talvez você olhe para a pessoa e fale assim, ela não sabe fazer tão bem feito quanto eu, então deixa que eu mesmo faça. Porque tem uma frase que diz, né? Quer fazer bem feito, faça você mesmo. Essa é uma frase totalmente centralizadora, não é uma frase bíblica não, irmão. O Senhor manda nós fazermos discípulos, ensinando-os, ok? Então muito melhor do que você fazer sozinho, é você ter pessoas que vai fazer junto com você, entendeu? Esse é um princípio de liderança muito importante que está ligado à unidade. Então sozinho não tem como. Sabe por que para muitos a obra tem sido cansativa, tem sido pesada? Porque tem feito sozinho. Porque ninguém me ajuda. Não, é porque você não tem discipulado as pessoas também. Talvez a maneira como você se comunica, o que você ensina, não tenha sido eficaz para o povo que Deus te confiou. Então você precisa ajustar isso também. O fardo e o jugo, segundo a Bíblia, são suaves e leves. Se está pesado para você, é porque você não tem aplicado o princípio de unidade. Você não tem delegado aquilo que Deus manda você fazer. Você tem feito sozinho. E isso é ruim. Eu conheço muitos líderes que acham que isso é bom. Não. Solta aqui no meu peito que eu domino e eu faço gol. Não, irmão. Você é centralizador. Você é perfeccionista. Você tem dificuldade em multiplicar segundo a sua espécie. Ajuste isso o quanto antes. Porque, mais uma vez, eu afirmo, sem pessoas você não cumprirá o propósito de Deus. Se você não tiver um grupo de pessoas ao seu lado, você não cumprirá o propósito de Deus. Você vê Jesus? Jesus fez sozinho a obra que Deus mandou ele fazer? Não, não fez. A cruz ele morreu sozinho. Mas você viu que ele levantou 12 homens para juntamente com ele compartilhar o Evangelho? Se não fosse esses 12 discípulos de Cristo, hoje nós não teríamos sido alcançados pelo Evangelho. O Evangelho chegou até você porque estes homens foram discipulados por Cristo e chegou aqui a missão dele para nós. Mas sem discipulado, sem unidade, nós não iremos conseguir cumprir aquilo que Deus chamou. E sabe o que mais me chamou a atenção nessa leitura de Êxodo? Que Jetro sugere, levante maiorais para 1000, para 100, para 50, para 10. E percebe que esta é uma maneira de organização. O reino de Deus é muito organizado. O reino dos céus é muito organizado. Existem hierarquias, existem ordem. E eu percebo que hoje existe, infelizmente, grupos de pessoas, grupos que eu já vi passar, inclusive aqui na igreja onde eu congrego, que eles são anti o sistema organizacional da igreja. Então, assim, eu não sei se eles esperam um tipo de anarquia, um tipo de... Eu não sei realmente o que eles esperam. Mas eu quero dizer algo para você, se você tem esse pensamento. O problema da igreja hoje é o sistema. Irmãos, o sistema nada mais é que uma maneira de organizar. Precisamos ser organizados. O reino de Deus é organizado, ok? Se você vê Jesus multiplicando os pães e os peixes, há uma ordem para que possa ser distribuído aquilo. Se você vê em Êxodo, segundo o livro da Bíblia, há uma direção clara de Deus através de Jetro para que organizasse que o povo fosse abençoado. Então há uma ordem, há uma organização. Então, por exemplo, nós como comunidade, que é a igreja a qual eu sou pastor, qual eu congrego, nós temos a visão celular como uma visão da igreja. A visão celular nada mais é uma visão onde nós temos cultos nos lares, pequenos grupos de casa em casa, como a Bíblia orienta. E para que isso funcione tem que ter uma organização. Então nós temos líderes, nós temos os líderes dos líderes e assim sucessivamente. Então são líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, como a Bíblia instrui desde o princípio. Então preste atenção nisso. Pastor, mas essas visões hoje em dia são cheias de falhas. Claro que tem falha, irmão, é feito por pessoas. Pessoas têm falhas e aquilo que elas fazem vão ter falhas. E o que é que você faz quando você encontra um problema? O que é que você faz quando você encontra uma falha? Você conserta, você arruma, você alinha, você ajusta. Você não desiste, você não vira as costas, você não sai de casa. Grave isso, irmão, senão você nunca vai se dar bem em nada nessa vida. Se o primeiro problema que você encontrar no seu casamento você for virar as costas, você acredite, não vai dar nem um ano de casado. Se o primeiro problema que você tiver com seus filhos quando nascerem você virar as costas, você vai ser... Seus filhos não vão ter pai.
Se as primeiras dificuldades você encontrar na empresa, você virar as costas e sair, você não vai durar 6 meses com a carteira registrada, não vai ter 6 meses de uma empresa funcional. Você entende isso? Você está com problema na igreja? Está com problema na liderança? Conserta, arruma. Ah, mas eu não acredito que tem como mudar. Irmão, se a tua esperança morreu, aí tudo morre. Porque uma coisa que não pode morrer em nós, porque nós somos agentes da fé, é a esperança. Ore para que Deus mude o que tem que ser mudado. Quantas vezes eu orei? Para que Deus pudesse tocar no coração dos meus líderes, dos meus pastores, por causa que às vezes eu falava, mas parecia que eles não me entendiam. Então sabe o que eu fiz? Eu fui falar com o dono da obra. Sabe quem que é o dono da obra? É Deus. E sabe o que Deus fez? Deus começou a permitir que cada um deles tivesse revelação, consciência de áreas que precisávamos mudar. E o conselho que eu deixo para você é: permita que a vida de Deus mude o que tem que ser mudado. Para de tentar mudar na força do seu braço. Até quando você vai continuar com isso? É Deus que é o dono da obra, porque a obra é de Deus. É Deus quem vai mudar, colocar, tirar, trocar o que tem que ser trocado e mudado. Então confie em Deus, ore. Desde você ficar falando do seu líder para os outros, vai orar. Fala com Deus, fala: Deus, mude isso do meu líder. E enquanto isso, se é o lugar que Deus te colocou, aprenda, amadureça. Ou você só responde bem quando as coisas estão do seu acordo. Ah, é assim, eu gostei, então eu vou fazer. Se eu não gostei, eu não faço. Irmão, se você quer viver o que Jesus chamou você para viver, você vai fazer muita coisa que você não gosta. Sabe o que você vai fazer? Você vai tomar posse de uma cruz que te levará à morte. Ninguém gosta de morrer, irmão. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sentir dor. Mas o que Jesus chama a gente é esse caminho aí. Então, que essa palavra possa encontrar um repouso no seu coração e que possa mudar, nem que seja 1% do seu caráter e da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo. E a única coisa que eu te peço, você que chegou até aqui, por favor, curta o vídeo, deixe um comentário, é muito importante seu comentário para mim e para quem mais for ler. E se inscreva no canal. Isso que eu te peço. Compartilhe esse vídeo porque eu tenho certeza que tem mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. E será através da sua vida, compartilhando, que essa mensagem chegará a esses corações. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.